Aleluia. Aleluia. Mover do Espírito Santo está forte hoje aqui. Tivemos a reunião de líderes aqui, foi uma bênção hoje aqui. Tivemos uma grande quantidade de liderança hoje aqui. Mesmo sendo esse feriado prolongado, muitas pessoas estiveram aqui participando dessa reunião e foi uma bênção grande aqui hoje. E Deus me deu uma palavra: conquistando território. Você veio hoje aqui para lutar pelo seu território, porque desde que a Bíblia foi escrita, Deus fala aos homens: ora, frutificai, multiplicai e conquistai a terra, se espalhe para a terra, conquiste os lugares. E desde que a Bíblia foi escrita, ela tem relatos, histórias de pessoas que se dedicaram. Tem guerras sangrentas que morreram pessoas, para que eles pudessem conquistar tudo aquilo que Deus tinha preparado. Muitas pessoas morreram para que esse evangelho chegasse até nós. Muitas pessoas dedicaram a sua vida inteira a pregar o evangelho do Senhor. E hoje nós participamos da Santa Ceia do Senhor. O maior sacrifício foi Jesus Cristo, que entregou a sua própria vida para que eu e você pudéssemos estar hoje aqui, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos também lutaram, também tiveram que conquistar territórios, também tiveram que lutar, também tiveram ali que dar a sua própria vida. Quantos discípulos morreram para levar o evangelho? Enfrentaram poderes sobrenaturais, enfrentaram impérios que eram intransponíveis, como o Império Romano, o Império Persa e vários outros impérios que surgiram da Babilônia. Mas eles enfrentaram, e Deus sempre escolhia um só homem para estar libertando a nação de Israel. Paulo foi um que fez tudo para que esse evangelho chegasse até nós, os gentios. Então nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E entendemos que nós estamos no ano de Abraão, o ano da bênção de Deus. O ano que nós vamos ser abençoados, já somos abençoados, porque se você está aqui hoje, quantas pessoas morreram? E se você está aqui, você é uma pessoa abençoada. Se você é uma pessoa abençoada e está vivo, dá um glória a Deus, glorifique ao Senhor hoje, aplauda ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque você está respirando hoje aqui, porque você está hoje neste lugar. E nós precisamos entender aquilo que Deus tem preparado para nós, as coisas que Deus tem determinado para as nossas vidas. E Deus me levou a essa passagem em Lucas capítulo 33, Lucas capítulo 8, versículo 33 ao 39, eu vou estar lendo. Lucas capítulo 8, versículo 33 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo à cidade e nos campos. Olha só, foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram, e os que tinham visto contaram também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhes rogou que retirasse deles,
porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem que havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa, toma e conta quão grandes coisas te fez Deus. Olha só o que Jesus fala: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. E ele foi e apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor por grandes coisas que Ele fez na sua vida já, por grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida. Você tem apregoado isso, você tem espalhado grandes coisas fez o Senhor por você. Será que nós temos essa consciência de que se nós estamos aqui hoje é porque grandes coisas o Senhor já fez por nós? E olha só, para que você entenda toda essa trajetória desse texto, vamos pegar um pouco antes de acontecer isso, antes de Jesus chegar a essa cidade de Gadara. Ele subiu no barco com seus discípulos, ele subiu e falou: vamos para o outro lado. E aí ele enfrenta uma grande tempestade no meio do caminho. Quando ele está para chegar nesta terra, ele enfrenta uma tempestade terrível naquele lugar. Ele acalma os ventos, os discípulos ficam apavorados. Jesus estava dormindo no barco, a água, o vento não acordou Jesus, mas o que acordou Jesus foi quando os discípulos gritaram: Senhor, mestre, não vê que estamos perecendo? Jesus acorda e acalma o vento e acalma as águas, e aquelas águas ficam tranquilas. Jesus desce na terra, e quando ele está em terra seca, aparece um homem todo esquisito, um homem que as correntes não seguravam, um homem que morava no cemitério, que as pessoas não ligavam mais para ele, um homem que não tinha mais esperança, era um homem que era fedorento, era um homem peludo, era um homem que ninguém gostaria de ter ele perto. Mas quando ele vê Jesus, aquele homem, ele chega perto de Jesus, e quando ele chega pertinho de Jesus, ele curva-se e adora ao Senhor, e fala: filho de Davi, filho de Deus, por que vem me perturbar? Olha só, aquele homem fez algo e chamou Jesus de filho de Deus. Como é que ele poderia saber isso, que ele era filho de Deus, se ele não tinha acompanhado o nascimento virginal de Jesus, se ele não tinha estado no batismo de Jesus, a hora que desce a pomba e Deus fala: este é meu filho em quem eu tenho prazer? Ele não tinha visto nada disso, e ele chama Jesus filho de Deus. Por que vieste me perturbar? Olha só, um homem que estava ali, abandonado, sozinho, desesperado. E ali se começa uma conversa. Jesus começa a ministrar sobre aquela vida. Jesus começa a conversar, e os discípulos que estão perto e as pessoas que estão perto não conseguem entender a conversa de Jesus e aquele endemoniado. Eles não conseguem compreender, porque eles estavam falando em outra dimensão, uma dimensão que eles não entendiam o que estava acontecendo naquele lugar. Jesus e o homem não estavam só conversando, mas eles estavam negociando alguma coisa. Eles estavam negociando, e Jesus negocia com aquele homem, porque
Porque aquele homem, ele estava possuído de demônios. E quando se pergunta para ele qual o demônio que está aí, não tinha nome aqueles demônios, porque quando falaram isso, a palavra de Deus fala que ele fala, nós somos uma legião que estamos nesse homem. E uma legião é uma legião romana que tem 7.000 homens. Então aquele homem estava possuído por 7.000 espíritos que dominavam ele, que estavam ali para destruir a vida dele, para que ele pudesse estar amarrado, para que ele pudesse ali ser uma pessoa que não tinha futuro, não tinha sonhos, uma pessoa que ninguém queria ficar perto. Ele mesmo não se gostava dele mesmo, porque ele se cortava, ele se batia, ele se torturava todos os dias. E aí, Jesus negociando com aquele homem, e aquele homem, e os demônios falam para Jesus: Jesus, eu não tenho nada com esse homem. Jesus, eu não tenho nada com esse homem. Eu não vou ficar nesse homem. Eu vou sair desse homem. Mas pelo menos, Jesus, deixa nós ficarmos neste território. Porque o objetivo principal daqueles demônios não era aquele homem. O objetivo principal daqueles demônios não era simplesmente aquele homem, judiar daquele homem, machucar aquele homem. Não era simplesmente isso. Era não sair do território. Porque quando eles falam assim: Senhor, nós vamos sair, tranquilo, nós vamos sair desse homem, nós vamos sair dele, mas não nos deixa sair deste território. Eu vim te falar que hoje Deus te trouxe aqui para que você conquiste o seu território. Você é um conquistador de territórios. Porque aquele homem, ele falou: nós não queremos. Porque Gadara era cercado de 10 províncias. E quem vivia em Gadara eram os gentios. Porque nenhum judeu ortodoxo iria estar criando porcos naquele lugar. Eles não iriam criar porcos. Quem estava ali eram gentios, que tinha manadas e manadas de porcos ali. E eles tinham mais 10 províncias, que tinham o mesmo costume, a mesma cultura, comiam a mesma coisa, falavam a mesma língua. Então Jesus foi ali intencionalmente em Gadara, para conquistar aquele território, para estar conquistando aquele lugar. E quando Jesus fala: olha, tudo bem, sai desses homens, mas entra naqueles porcos. E eles entraram, e os porcos se precipitaram e caíram no lago e se afogaram. Mas olha só o que eu quero que você tenha muito em mente: que antes de acontecer tudo isso, como eu falei, Jesus, quando ele fala assim: olha, vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. Jesus sobe num barco de guerra. Ele sobe ali para guerrear. E antes de chegar lá no lugar, em Gadara, a tempestade começou onde? Dentro do barco. A tempestade começou muito antes de Jesus chegar naquele lugar. A tempestade chegou muito antes. Eu vim te falar, quantos de nós, para chegar até hoje aqui, quantas tempestades já surgiu na sua vida? Quantas tempestades você já passou para estar chegando até hoje aonde você está? Porque eles não queriam que Jesus chegasse naquele lugar, conquistasse aquele território, libertasse aquele homem. E é isso que o diabo faz na nossa vida. Ele bola estratégias, e a estratégia dele é lançar tempestades, para que a gente não chegue aonde Deus quer que a gente
chegue. Para que você não descubra quem você é em Cristo Jesus. Para que você não saiba o propósito que Deus criou você. Porque Ele quer matar você quando é criança. Ele começou no barco isso, para que Jesus não chegasse no seu destino. Quantos de nós, como eu falei, já sofremos quantas tempestades? Quantas tempestades Jesus já enfrentou por mim e por você? Quantas coisas nós criamos? Quantas barreiras e muralhas nós criamos para que Jesus não chegasse até nós? Conscientemente ou inconscientemente, nós às vezes criamos barreiras, criamos obstáculos de Jesus não chegar até nós. Quantas pessoas não aceitam Jesus, não vêm até Jesus? Porque, olha, se eu aceitar Jesus, eu não vou poder mais beber. Eu tenho uma pessoa conhecida hoje, é pastor, é apóstolo, mas quando ele veio para Jesus, ele falou: nunca vou deixar de tomar minha caipirinha na praia. Olha a barreira que ele criou para que Jesus chegasse perto dele. Qual a barreira que eu criei, que você criou? Quais as tempestades que nós passamos até agora? Faça um retrospecto na tua vida. Quantas tempestades você já enfrentou? Ou quantas tempestades você está enfrentando até hoje? Quantas tempestades? Eu lembro quando era pequeno, eu tive uma doença que quase eu morri. Quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu fui para a praia, fui nadar e quase morri afogado. Porque a ideia do diabo é matar você quando você é criança, para que você não cresça, para que você não chegue até onde Jesus quer que você chegue. Eu tive doenças que quase eu morri. Comi uma coisa numa sexta-feira e só acordei na segunda no hospital. Tive 2 tuberculose, quase morri. Mas em todas as tempestades, Jesus estava no meu barco. Jesus estava no teu barco, porque senão você não estaria hoje aqui, porque as suas tempestades Jesus já acalmou. Por isso dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Adore o Senhor. Dê 30 segundos de louvor e adoração ao Senhor. Faça um barulho de festa. Se você chegou até agora, Jesus já tirou muitas tempestades da sua vida. Quantas tempestades? Quantas tempestades Jesus teve que passar para chegar até mim, para chegar até você? E às vezes nós não pensamos nisso. Mas aquele homem estava ali, e nós não podemos negar, porque sempre quando a gente fala desse texto, nós vamos falar do milagre de Jesus. Nós vamos falar desse homem que teve uma vida jogada na tumba. Nós não podemos deixar de lado a dor que ele passou. Nós não podemos deixar de lado quanto esse homem sofreu. Você imagina 7.000 demônios batendo todo dia naquele homem. Todo dia batia naquele homem. Todo dia aquele homem se cortava. Todo dia aquele homem se destruía um pouquinho. Tanto é que ele ficou tão isolado, tão acabado, que acabou sozinho. Quantas pessoas estão hoje assim, sozinhas nos seus lugares? Quantas pessoas hoje estão sendo destruídas? Quantas pessoas hoje precisam de estar perto de Jesus? Que Jesus chegue perto dela. Quantas pessoas estão assim? Aquele homem vivia isolado. Era uma pessoa que ninguém queria ficar perto. Era uma pessoa horrível. Uma pessoa que ninguém ali dava nada por ele. Ele não tinha projeto, ele não tinha mais sonhos. Ele não tinha mais nada na vida a não ser ficar dormindo num cemitério,
em cima de uma tumba. Quantas pessoas hoje estão acuadas em suas casas, no seu sofá? Quantas pessoas estão com medo hoje ainda da pandemia? Quantas pessoas estão hoje fora dos caminhos do Senhor, acuadas porque deixou o diabo tomar conta do seu território? Porque o diabo não toma conta do território de uma hora para outra. Não, ele vai tomando conta de um pouquinho em pouquinho. Como foi dito hoje aqui, hoje na reunião dos oficiais aqui, que o diabo vem colocar e lançar vozes na nossa mente. Vem lançar as vozes para que a gente fique ouvindo várias vozes. E não tomamos uma decisão, não temos um rumo, não temos um foco. Nós esquecemos de ouvir a voz de Deus, ouvimos tudo menos a voz de Deus. Quantas vezes você liga a televisão e a televisão influencia o teu dia? Quantas vezes você liga, olha no Facebook e o Facebook influencia todo o teu dia? Ou no Instagram, qualquer rede social. E você fica lá se matando, porque você está ouvindo outras vozes, que não é a de Deus. E ele vai conquistando o teu território, ele vai conquistando a tua família, ele vai conquistando os teus filhos, ele vai conquistando o teu cônjuge, ele vai conquistando os teus amigos, ele vai conquistando, e você não está percebendo isso, que a briga do demônio comigo ou com você não é pessoal, não é pessoal, a briga é por território. Imagina o teu território. Imagine que quando você se libertar de tudo isso, imagine de quando você que sair dessa vitimização, e você parar de ser, ai coitadinho, tudo acontece comigo, ninguém liga mais para mim, estou sozinho. Está ouvindo outras vozes, meu irmão, está ouvindo outras coisas. Mas quando você parar disso, você tem um território. O diabo conhece mais você do que você mesmo. O diabo conhece mais o propósito de Deus na sua vida do que você mesmo. O diabo te dá mais valor do que você mesmo. Porque o que ele quer é isso aí. Você acha que o diabo não ficava contente com esse homem? Quando ele se martirizava, quando ele sofria, quando ele se cortava, quando ele tentava se matar, quando ele dormia à noite em cima de uma tumba, vivia no cemitério, acorrentado, que ninguém poderia segurar ele, porque a força dele era de 7.000 demônios, ninguém poderia segurar aquele homem. Você acha que o diabo não ficava contente? Você acha que o diabo não fica contente quando você se vitimiza? Quando deixa entrar tristeza no teu coração, quando você não acredita mais em Deus, quando você não acredita mais naquilo que Deus tem na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida, creia nisso. Deus tem um território na sua vida, e Deus te trouxe aqui para que você conquiste esse território. O teu território é a tua casa, teus amigos, teus entes queridos, a tua empresa, onde você trabalha, onde você estuda. Esse é o teu território, e você vai conquistar esse território, porque se você deixar o diabo te conquistar, você perde o seu território. Você está aqui para conquistar o território, você crê nisso? Você crê que Deus te colocou num navio de guerra, meu irmão? Nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos numa guerra onde o demônio está atacando todos os dias, e ele quer se infiltrar, achar que tudo é normal, achar que isso é amor. Não chama de amor o que é pecado. Não vamos deixar o demônio conquistar o nosso território. A nossa nação brasileira ninguém vai conquistar, porque ela é do Senhor Jesus, creia nisso. Nós vamos conquistar essa nação, vamos conquistar os nossos jovens, vamos conquistar a nossa família. A nossa família é do Senhor Jesus. Dá uma glória a Deus. Conquiste o seu território. Deus te trouxe aqui para que você conquistasse o seu território. Larga a mão de se cortar.
Larga a mão de ficar lá, enfurnado. Deus quer que você se levante e passe para o outro lado hoje. Quando Jesus chega para os discípulos e fala: discípulos, vamos para o outro lado. Ele entra no navio de guerra. Entre no seu navio de guerra hoje aqui. Conquiste a sua família. Não acha que tudo é normal. Ah, meu filho se perdeu. Não. Meu filho é do Senhor Jesus. Eu vou conquistar esse território. Esse território é do Senhor Jesus. Meu cônjuge é do Senhor Jesus. Meus pais são do Senhor Jesus. A minha empresa é do Senhor Jesus. A minha vida espiritual é do Senhor Jesus. A minha vida financeira é do Senhor Jesus. Eu vou conquistar todos os territórios. Não vou ser dominado. Não vou parar por causa de uma tempestade. Porque no meu barco está o meu general, o Senhor Jesus Cristo, que não dorme nem pescaneja, porque Ele me guarda de dia e de noite. E se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos conquistar todos os territórios que Deus determinou para a minha vida. Todos aqueles que estão ao meu redor, tudo aquilo que Deus me deu, eu vou conquistar. É território que Ele quer. É território. Quando Ele chama Abraão: Abraão, sai desse lugar, vai para o outro lado. Você tem que expandir o seu território. Quando Ele chega, Jesus chega para os seus discípulos: nós já pregamos aqui em Jerusalém, na Judeia, nas circunvizinhanças, nós já pregamos aqui, agora nós temos que aumentar o nosso território. E quando Ele fala isso, aí que as coisas pegam, aí que vem as tempestades. Quando você se dispor a fazer alguma coisa na obra do Senhor, aí começa a vir as tempestades. Por isso que nós temos aqui cursos para te preparar, para que você não seja crente para que você não seja crente Nutella, para que você não seja filho mimado, que com 10, 12 anos, você vê mãe dando prato de comida para filho. Essa geração Nutella, você tem que cortar o bife e dar na boquinha do garoto. É isso que você quer? Nós vamos conquistar os nossos territórios. Deus quer te levar a lugares que você jamais imaginou na sua vida. Quando Jesus fala: olha, vamos sair daqui, vamos para o outro lado, Jesus estava falando para os seus discípulos: vamos aumentar o nosso território. Nós precisamos sair daqui e aumentar os nossos territórios. Quando Deus começou a dar para nós, para que a gente possa expandir, para que a gente possa abrir igreja, Deus está falando: amplie os seus territórios. Porque era muito fácil nós ficarmos aqui, era muito fácil nós estarmos aqui, mas quando Deus falou: eu vou te dar um novo terreno, e vai ser muito maior, a dívida é muito maior, a preocupação é muito maior, mas se Jesus está no barco, a tempestade vai passar em nome de Jesus. A tempestade vai passar. Nós estamos ampliando o Cajati, glória a Deus. Semana vou ver outro terreno, eu creio que Deus já tem preparado algo tremendo. E quando o pastor Joel me dá o valor, eu falo: meu Deus, aí vem mais tempestade, mas Jesus está no barco e Ele vai acalmar as tempestades. Fechamos para construir a nossa igreja em Barra do Turvo. Você pode dar um glória a Deus? Vamos construir um galpão muito maior lá naquele lugar. Fechamos com a empresa. Quanto nós tínhamos? 15 mil reais. Falei: pastor, dá esses 15 mil. Pastor, mas é muito grande. Apóstolo, é muito grande. Vai lá e dá esses 15 mil pro... Ele não vai aceitar. Eu falo: ore e dá lá o pontapé principal. E ontem ele me mandou: o dono da empresa aceitou. Glória a Deus. Vamos conquistar território. Você está comigo ou não está comigo? Se você está comigo, dá um glória a Deus. Se você acredita no território maior, dá um glória a Deus. Dá
Dá um glória a Deus, faz um barulho de festa. Vamos invadir, vamos conquistar. O problema é território. Território, por que você parou no meio das tempestades? Fala. Por quê? Por que você parou no meio das tempestades? Você não acreditou que Jesus ia acalmar esse barco? Quantas pessoas estão paradas, esperando, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, passeando com um cachorrinho pudo na rua, recolhendo seu cocôzinho com as mãos? Você acha que é para isso que Deus te preparou? Ou Deus te preparou para algo maior, para os seus propósitos, para o seu território? O teu território eu não posso conquistar, você pode conquistar o seu território. Os seus amigos não são meus amigos, seus parentes não são meus parentes, eu não conheço, mas é seu território. Deus está te levantando hoje para conquistar território. Quem crê que a tua família vai estar aqui até o final do ano, dá uma glória a Deus. Quem crê que teus amigos vão estar aqui até o final do ano, dá uma glória a Deus. Você vai conquistar o teu território com jejum, oração. Jejum e oração. Conquiste, conquiste. Quando Deus nos deu esse terreno, já falo que deu, porque eu já tomo posse, nem pagamos ainda, mas Deus já nos deu. Você crê nisso? O que eu fiz nessa semana? Falei para a igreja, vamos orar, um jejum de segunda a sexta, porque nós vamos ter o encontro, e nós estamos que ter fortalecidos no Senhor, porque o apóstolo Paulo, quando ele sofreu aquele grande temporal, que ele afundou, aquele naufrágio, antes dele afundar, ele falou: olha, vocês não podem estar fazendo jejum agora, vocês precisam se fortalecer, vocês precisam comer, meu filho, esse jejum é em vão, coma, porque eu vou precisar de cada um de vocês, porque ninguém vai morrer desse barco. E é isso que eu fiz hoje, essa semana. Falei, vamos fazer um jejum, Deus vai aceitar esse nosso jejum, essa nossa consagração de segunda a sexta, mas nós vamos orar ali. Eu levantei equipes, o bispo Eduardo levantou equipes, que choveu, garoou, fez frio. Eu falei às 10 horas, por que não vai ser mais cedo? Porque às 10 horas que nós decidimos os homens dos bebês. Às 10 horas que nós vamos ver quem é que está no navio de guerra. E pode vir a tempestade que eu vou ficar firme, ou quem não é. E eu só vi o pessoal me mandando. Oramos hoje, eu falei, glória a Deus. Segunda e terça eu orei. Quarta foi outra pessoa, quinta foi outro, e sexta foi outro. E nós já conquistamos aquele lugar. Vamos jejuar e orar, porque Deus vai nos preparar algo muito maior. A conquista e o território que nós temos que conquistar é muito maior. Creia nisso. Creia que nós estamos vivendo um ataque hoje sobre a nação brasileira. Nunca se ouviu, nunca se viu ninguém orar dentro daquele palácio. Nunca. Tenho 66 anos de idade. Nunca vi ninguém, na hora de começar uma reunião, pegar a Bíblia e abrir e orar. Se você é a favor ou contra a pessoa que está lá, o Bolsonaro, não importa, mas eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma pessoa declarar Deus em primeiro lugar. Ah, mas é tudo falso. Ele declarou Deus para o mundo inteiro. Por isso que o mundo inteiro está contra nós. Não é por causa do Bolsonaro, é porque ele declarou Deus em primeiro lugar. É por isso que nós estamos sofrendo ataque. É por isso que nós estamos vendo o que está acontecendo em outros países, que a mídia não fala, mas os outros países estão passando por dificuldades muito maiores que nós, muito maiores. Só que como é a esquerda que está lá, meu irmão. Essa imprensa brasileira nunca vai divulgar nada para você. Nós fomos enganados por 30 anos, mas hoje Deus nos deu liberdade. Deus nos libertou.
hoje somos livres para adorar o Senhor até aqui, e nós vamos conquistar o nosso território, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai nos dar o território. Não tem quem não vai estar barrando aquilo que Deus tem para a nação brasileira. Nós seremos o celeiro do mundo de missionários, pastores. Nós vamos conquistar terras jamais vistas. Você pode estar sendo levantado para estar pregando em outros países, creia nisso. Deus pode de um toque te mandar para um lugar, e você vai fazer e conquistar aquele território. Nós estamos na África hoje conquistando o nosso território. Você acha que é fácil pregar na África? Nós temos pastores que são mortos lá na África, sem ninguém saber, sem a imprensa divulgar. Quantos pastores morreram? Quantos pastores estão morrendo para pregar o evangelho até nós? Por quê? Porque eles não querem que a gente domine território. Eles sabem aqui que nós seremos, muito em breve, 100 milhões de evangélicos em nome de Jesus. Essa era a previsão. Essa era a previsão. E eu creio que nós chegaremos a 100 milhões de evangelho em nome de Jesus. Porque vai vir uma grande colheita, quem crê nisso? Nós vamos conquistar coisas jamais imagináveis na nossa vida. E nós vemos aqui que este homem, olha só, ele sofreu, teve dores terríveis, e a dor nos impede de a gente ver quem nós somos. Quantas dores você pode estar passando hoje? Essa dor veio, não é pessoal, é para conquistar o seu território. Se você não suportar essa dor vai te levar ao fracasso. A dor do abandono, da traição. Quantas pessoas foram abusadas na sua infância? Quantas crianças foram abandonadas pelos seus pais e hoje sofrem essa dor? Sabe por quê? Porque o demônio não queria que você chegasse até onde você chegou, que é agora nesse lugar. Porque aí você descobriria quem você é em Cristo Jesus. Eu sou filho amado de Deus. Então nós precisamos saber que nós precisamos enfrentar, e nós vamos conquistar territórios jamais imagináveis na nossa vida. Se Jesus não tivesse repreendido a tempestade, jamais ele teria chegado naquele lugar. Jamais. Tempestades são coisas que fogem ao nosso controle. O que fugiu do teu controle hoje? Qual a tempestade que se levantou? Qual a tempestade que está fazendo você parar de aprender, parar de vir nas reuniões de oficiais? Quantos oficiais hoje estão parando pelo meio do caminho, estão deixando seus territórios sendo conquistados milímetro a milímetro? Mas Deus te trouxe hoje aqui para te levantar novamente, para que você volte a conquistar o seu território. Lá não era uma coisa pessoal com aquele homem. Tanto é que os demônios, como eu falei aqui, Jesus, esse homem aí, pode deixar, nós já libertamos ele. Não deixa nós sair desse território, Senhor. Deixa nós pelo menos ficar nos porcos. Deixa nós dominar esse território. Deixa nós dominar, sabe por quê? Porque se nós lemos aí, como nós lemos essa passagem, você viu que os pastores ficaram atemorizados com aquilo que aconteceu. E os pastores saíram pela cidade contando o que tinha acontecido. Eles saíram pelos campos contando o que tinha acontecido. Aquele endemoniado, que era uma pessoa que ninguém queria ficar perto, a hora que as pessoas viam ele, em sã consciência, vestido, limpo, barbeado, tomado banho, perfumado, as pessoas falavam: quem que fez isso? Ele fala: Jesus, Jesus, Jesus. E muitos da cidade iam até Jesus. É por isso que não queriam que Jesus chegasse naquele lugar, porque Jesus libertou toda uma cidade.
Você nasceu para libertar toda sua geração. Você nasceu para libertar toda a sua família. Você nasceu para libertar todos os teus amigos. Você nasceu para conquistar territórios.